Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar dos livros que eu li recentemente e conversar um pouquinho, analisar todos eles com vocês. Bom, gente, como eu já conversei até nos outros vídeos, falei do modo como eu lido com as leituras, eu não tenho nenhum método e nenhum critério para escolher leituras e muito menos eu fico contando quantos livros eu li no mês ou se foi válido ter lido somente um livro e ficar triste por isso e ter lido muito pouco. Eu já fui esse tipo de pessoa no início até do Instagram, no perfil. São coisas que eu passei a questionar muito, sabe? Então hoje eu vou mostrar as minhas leituras recentes, que são somente essas. E 3 delas já foram comentadas lá no Instagram, então você já vai conhecê-las, porque eu comentei rapidamente. E também postei aqui no YouTube leituras tão boas que eu precisava conversar com vocês mais sobre. E fazia um tempo, desde o último vídeo que eu fiz falando sobre as minhas leituras recentes aqui no canal, eu acho que é interessante a gente falar mais. E eu queria muito saber a opinião de vocês também sobre os livros que eu vou comentar aqui agora, se vocês leram e se gostariam de ler. Mas só pra avisar vocês, eu estou gravando, estou vlogando neste momento, fazendo alguns vlogs aí, pra ver se ainda essa semana sai. Eu vou deixar um comunicado também no YouTube, porque eu sei que tem muita gente pedindo vlog, então só avisando que estou vlogando e vai sair nessa semana um vlog. Então pessoas que querem vlogs de volta, não se desesperem, vai sair. Hoje mesmo eu acabei de finalizar um do George Orwell, que é Porque Escrevo. Esse aqui é um livro de ensaios de George Orwell, que além do Porque Escrevo tem mais 3 ensaios, e eu já estava para finalizar, eu falei, por que não? Faltava só mais um ensaio, finalizei para vir aqui conversar com vocês. E que livro, meus amigos, que livro! Eu acho importantíssimo a gente, pelo menos, ler 2 desses ensaios que aqui se encontram. E quem quer conhecer um pouco mais de George Orwell, que leia também esses ensaios. A gente sabe que o Orwell, ele estava muito centralizado na política, né? A gente sabe que tudo que ele escrevia, ainda que romanceado, ainda que um romance ou uma fábula, etc., não deixava de estar associado à política, ou mesmo que ele não quisesse que as pessoas pensassem que era politicagem, as pessoas ainda iam continuar pensando que era politicagem, não tinha como. Então ele vai discorrer também sobre esse assunto, que é o primeiro ensaio do Porquê Escrevo. Então ele já tinha essa habilidade desde muito novo, muito pequeno, e ele acabou criando esse estilo. Então qual o estilo que eu quero fazer? Eu quero falar de política, mas eu não quero só falar de política, mas eu preciso falar de política. Eu preciso, através daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio e tudo que estava acontecendo ao redor dele, né? A gente tá falando ali de Primeira, Segunda Guerra Mundial acontecendo, totalitarismo, ditaduras, os fascistas e o nazista, enfim, crescendo cada vez mais. E ele sempre ia lá através dos livros para poder fazer uma denúncia, para poder defender o seu ponto, o seu posicionamento a partir daquilo que ele vivenciava. Então ele não tinha como deixar de lado também esse posicionamento político dele. Então ele acabou deixando um pouco de lado o que as pessoas iam achar. E mesmo que todo mundo achasse que fosse só política que ele escrevia, ele parou de se importar e ele encontrou o estilo dele. Eu não posso deixar de falar disso, mas eu preciso também criar o romance, porque é uma coisa também que ele gostava de fazer. Uma das coisas que ele fala já no início, ele cita coisas que são importantes para um livro, que é o impulso histórico, o propósito político. E ele fala que nenhum livro é genuinamente isento de viés político. Eu tinha comentado isso quando eu estava fazendo bem o iniciozinho da leitura no vlog, a gente tinha conversado sobre, que é mais a questão de tudo que você escreve, você coloca o seu posicionamento. Mesmo que você tente neutralizar, ainda assim você tende mais para um lado do que para outro. Você é mais inclinado a uma questão do que outra. Mesmo que você não cite nem o nome de qual viés você vai demonstrar através de uma narrativa, através de características de um personagem, enfim, dependendo do tipo de livro que você está escrevendo. Se for não ficção ou ficção, etc. Mas ainda assim o que você escreve, você está colocando o seu pensamento e a forma como você acha que aquilo é. E o que você acha certo e errado. E também a gente tem o leitor, que é uma das coisas que ele comenta aqui. Então, o leitor e o escritor, eles têm uma certa luta ali entre eles. Então, nem sempre tudo que você for escrever, o leitor vai receber da forma que você quer que ele receba. Então, ele vai ler um livro e ele vai interpretar da maneira dele, e se o viés dele for diferente do seu, se o que ele pensa for diferente do seu,
pode ter um atrito e ele pode ser mais crítico. Ele pode não gostar do livro, ou pode ser que ele goste ainda mais. Então, o leitor e o escritor, eles têm essa briga eterna, né? Às vezes podem se conversar, às vezes podem não se conversar. A única coisa que um leitor precisa fazer é pegar o livro, ler e interpretar. E dizer se você acha que aquilo é válido ou não, se aquilo foi bom pra você ou não, se você gastou um bom tempo lendo aquele livro ou não, e se você concorda ou não. O escritor ele pode fazer diversas outras coisas com o livro. Às vezes pode fazer sentido pra ele, mas pro leitor não faz. Já comentei aqui que eu li um livro de poesia Jockey, da Matilde Campiro, que é uma autora portuguesa, e eu não me senti conectada com ela, porque tudo que ela escrevia, apesar de ser artístico, poesia, etc., não fez sentido pra mim, porque aquele texto não conversou comigo, mas ela, por ser uma escritora, uma autora, que ela vai escrever aquilo que ela quer escrever, vai fazer sentido mais pra ela. Então, o pensamento pra mim não foi bom pra mim, sabe? Então, eu como leitora, eu fui crítica nesse ponto, porque eu li, tentei interpretar, não vi sentido nenhum e falei, ó, é isso que eu achei. Basta. Então, é isso que ele vai discorrer também aqui nesse livro. Por que ele escreve? O que ele gosta de escrever, qual o estilo dele, o que as pessoas acham do que ele escreve e também o escritor versus o leitor. E o Orwell, então, ele não abre mão daquilo que ele escreveu, ele não abre mão do estilo que ele optou, que é o melhor pra ele, e muito menos pensar só na questão lucrativa, não era aquilo. Um dos escritos dele, até um crítico chegou e falou, por que você colocou aquele posicionamento? Se você não tivesse colocado aquela questão política no seu livro, ficaria muito mais interessante. Então ele pensa, putz, será que realmente valeu a pena ter escrito aquilo? Será que eu devia ter tirado aquela parte que foi muito política? Mas eu estava defendendo o meu posicionamento, eu estava falando sobre uma acusação, eu estava falando sobre algo que foi muito injusto, então eu precisava fazer aquilo. Porque as pessoas iam achar, ele falou, cara, esse é o estilo que eu preciso. É esse o estilo que eu quero. Outro ensaio que pra mim foi perfeito, eu vou dar destaque maior pra esse ensaio que eu falei então, do porquê escrevo, e o outro que é livro versus cigarro. Que ensaio legal. Esse ensaio de livros versus cigarros, a gente vai ver um amigo editor do George Orwell, então ele fala do que o amigo passou. Ele é um editor de jornal e ele vai encontrar com operários e ele estava conversando com os operários sobre uma questão de incêndio nas fábricas e tudo mais. E aí ele vai perguntar, casualmente ali conversando com eles, ele pergunta sobre a seção literária. Ou seja, se eles costumam ler livros, né? E eles falaram, você acha que a gente tem condição de ler um livro? Olha o preço dos livros, a gente não consegue pagar livros para ler. Aí o George Orwell, ele usou esse ensaio para a gente poder comparar a questão de preços de livros com o que realmente esses operários gostavam de comprar, gostavam de consumir, que eram cigarros e bebidas. Ele coloca até os livros como algo recreativo, e que, de uma questão recreativa, ele ainda é mais barato. Então ele sai listando a quantidade de livros que ele tem, livros novos, ele sai contando quantos ele tem no apartamento dele, sendo que não é o total, ele tem mais. Então ele não colocou livros que tem uma encadernação mais desgastada, nem revistas, ele colocou mesmo a seção literária dele e só livros novos, e ele contou em quase 500 no total. Ele fez a conta ainda dos valores que ele gastou e não gastou quase nada que uma pessoa comprando, usando tanto cigarro e bebida gastaria. Então ele vê que o problema não é o dinheiro, não é o dinheiro em si. Às vezes as pessoas elas têm vergonha de falar que os livros não interessam a elas, que eles não têm interesse nenhum. E ele fala que a questão na Inglaterra, a grande maioria era alfabetizada, então assim, não tem outra desculpa de a pessoa não saber ler. Então as pessoas sabem ler, as pessoas trabalham demais, só que elas não querem ler. Elas querem usar cigarros, elas querem usar bebidas, elas querem usar outros meios que, mesmo sendo mais caros, comprando aí, se a gente pensar, comprando por semana, enfim, durante o ano todo que você consumiu isso, muito mais caro do que o ano todo comprando livros. E o George Orwell também comenta que depois das guerras, isso aumentou cada vez mais. O consumo de álcools e bebidas aumentou, e principalmente antes das guerras, as vendas de livros também eram muito maiores do que nesse momento que ele está falando. Então tudo isso é para refletir, né? E as pessoas estão se enganando. O dinheiro é o grande fator para você não comprar livros. A gente pensando hoje, que é muito difícil de comparar, mas a gente pensando hoje no nosso tempo, no Brasil, os livros estão extremamente caros, a gente sabe muito bem disso.
E eu que trabalhei em livraria por 5 anos é o que eu mais escutava, mas hoje também tem casos assim como esses operários. E são pessoas que realmente elas preferem gastar muito com Big Macs, McDonald's, muita comida, e acabaram gastando com R$ 39,90 num livro, que é um preço razoável de livro físico numa loja. Eu mesma, quando trabalhava na livraria, vinha pessoas: nossa, não tem como fazer um descontinho? Não, vocês não fazem o preço da Amazon? A Saraiva fazia o preço do site. Eu falei, pois é, né? Ela fechou agora. Então, chegava lá na praça, gastava rios de dinheiro. Não tô falando que todo mundo fazia isso, tá? Mas tô falando que as pessoas preferem gastar com outras coisas. Preferem gastar mais com cinema, enfim. Mas o George Orwell tá aqui falando que os livros é a recreação mais barata. Não é o cinema, não é bebida, não é comida, não é parques, né? Os livros são mais baratos, mas as pessoas elas não querem admitir que o livro para ela não é mais interessante. Então eu super indico esse livro pra vocês, Porque Escrevo. Esse é um livro que sempre fica com preço muito bom, abaixo de R$ 20, mas eu acho que agora ele já voltou ao valor dele normal, que é 20 e pouco, 30 e pouco, mas essa coleçãozinha da Penguin, ela costuma ficar abaixo ali nos seus R$ 15 e outras às vezes R$ 10, dependendo do livro. Vamos para o próximo livro. Eu li, no caso foi uma releitura de uma peça que eu vou voltar a falar sobre ela ainda no próximo vídeo, que eu quero fazer por aqui, que tô bem empolgada, o pessoal achou interessante fazer esse vídeo sobre Shakespeare, que é A Megera Domada. Esse foi um recebido da LPM, e eu amei receber a LPM Pocket, porque das coleções de bolso é a minha favorita. Então fiz a leitura, eu até já estraguei o livro, né? A Megera Domada é uma das peças de comédia shakespearianas que eu mais gosto. É a minha favorita no sentido comédia. Então não tinha como não fazer essa releitura assim que eu recebi. Eu fiquei muito feliz de ter recebido. Eu tenho outros aqui da LPM que são do Shakespeare, que eu quero muito reler. Eu li faz muito, muito tempo. Tive a minha época viciada em Shakespeare, então eu preciso reler para trazer um pouco mais do que eu achei, do que de fato eu achei, do que acho hoje dessas peças, num vídeo de Shakespeare para vocês. Mas de comédia, Megera Domada é o meu favorito, e a gente já viu diversas adaptações. Eu amo o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é baseado de uma forma moderna, né? É baseado nesse livro. A gente tem o Cravo e a Rosa, novela da Globo, super clássica, que eu já assisti com a minha avó. Novela muito, muito boa, que os dois personagens, os principais, que é o casal, que vivem brigando, eles têm o mesmo nome da peça. Então tem também aí uma adaptação de A Megera Domada. É uma peça que, infelizmente, ela é muito problematizada. Poucas pessoas gostam da peça de imediato, acabam gostando depois. Mas eu vejo muito mais gente gostando do que odiando. Mas tem um certo grupo que não gosta tanto, que não consegue receber essa peça de uma maneira atraente. Porque a gente vai ver aqui uma questão de submissão. E a gente vê aqui a Catarina, que é a filha do Batista, e ela tem a irmã Bianca. A Bianca, ela é mais doce, é a irmã mais nova, e é o sonho de todos os rapazes, eles querem casar com a Bianca. Só que tem um porém. Ela é o xodó do pai, e ela não pode casar antes da mais velha, que é a Catarina, que é considerada a ogra. Ela é a menina que tem a língua afiada, que fala tudo, que xinga, que briga com os homens. É super engraçado. Esse poder, essa força que ela tem de ser muito crítica. Eu sei que é uma comédia, mas se a gente jogar para um lado mais dramático, ela não quer fazer aquilo. E ela também não entende por que ela tem que passar por isso. E ela tá ali só pra se casar. A briga do Petrúquio, que vai tentar conquistar o coração da Catarina. Os dois são os principais. São os dois que vivem brigando o tempo todo. É um tentando domar o outro. E ela realmente é a megera. Porque ela tem um comportamento que não é aceitável para uma dama, né? Ela tem que ser submissa. O pai do Petrúquio tinha morrido e ele tá com uma grana. E agora ele só quer casar. É aquela coisa habitual mesmo, né? Então ele quer casar. E eles fazem esse acordo. E o acordo é de que esses pretendentes querem lutar entre eles ali para conseguir conquistar o coração da Bianca. Mas para isso eles precisam que o Petrúquio
conquiste o coração da Catarina. Então ele faz isso mais pelo acordo com os caras. Então ele vai fazer de tudo pra conquistar. Então se ela for lá e xingar ele xinga de volta. Sabe? Esse tipo de coisa. A peça é essa briga dos sexos. É de quem é mais forte que quem. Quem vai conseguir domar quem. A gente vê o lado do cara fazendo esse tipo de coisa porque ele acha que pode fazer isso com a menina. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma menina que é muito crítica, que é muito cabeça dura, que ela não aceita, sabe? Mas ao mesmo tempo ela sabe que ela tem que fazer isso. Eu não quero fazer isso, mas eu preciso fazer isso porque eu nasci, eu cresci aprendendo que eu preciso estar num matrimônio, sabe? É muito, muito interessante. Eu recomendo demais você fazer uma leitura com um olhar diferente, não pensar como uma problematização, mas uma comédia divertida. Tive boas risadas, eu ri também outras vezes nessa releitura. É muito, muito bom. Os diálogos, as farpadas que um dá no outro, sabe? Brigando. Eu adoro. E eu amei ter feito essa releitura. O próximo foi um recente que eu comentei lá no Instagram, que é um livro de contos de um autor que eu conhecia, mas nunca tinha lido nada. Eu prometi ler esse autor. Adquiri esse livro que estava super baratinho na promoção, mas acho que já voltou ao preço normal, infelizmente. Mas é Uma Aventura Parisiense e Outros Contos, de Guy de Maupassant. Esse é um autor francês do século XIX. Eu tenho outro livro dele aqui, que são 125 contos, do Guy de Maupassant, que eu vou ler esse livro. Todo mundo mandou mensagem pra mim falando pra ler um conto específico, que é o Bola de Sebo. Todo mundo falou que eu deveria ler esse conto, eu vou ler o conto. Aliás, eu vou fazer a leitura desse conto e ler os outros lá no vlog, então vocês verão isso ainda essa semana. Já deixei separado aqui o livro pra mim, pra eu ler. Então estou apaixonada, virei fã desse autor e principalmente por conta desse livrinho. Eu amei fazer essa leitura porque são contos que fazem parte do estilo do autor, que é aquele estilo de te sufocar de curiosidade. E eu sei que tem muita gente que tem resistência a ler contos e eu quero voltar a ler mais contos. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu quero falar sobre esse assunto ainda também aqui no canal, mas eu sei que as pessoas têm um pouco de resistência aos contos. E eu acho muito legal você sair de uma história para outra como se fosse um tipo de seriado que ele não é preso um episódio numa história e vai seguindo o desenvolvimento. Não. Cada episódio é uma história diferente. Eu lido muito com isso. Os contos são tipo essas séries, esses seriados, que cada episódio vai ser um tipo de história diferente no mesmo tema. Aqui o tema é amor. Essa aqui é uma coleção Grandes Amores da Penguin. São histórias que você vai ver desde histórias super engraçadas, desde histórias bem ousadas sobre o amor. Não é só aquele amor de donzelas, etc. Mesmo sendo antigo, você vai ver histórias mais ousadas mesmo, que falam sobre sexo. E você vai passear por isso, tanto no drama, no romântico, no cômico. Eu vou dar um destaque maior aqui pra A Morta, mas aqui a gente vai ver em A Morta uma história muito, mas muito triste de um casal que era super apaixonado e ela vai morrer devido a uma doença mesmo. E ele sofre demasiadamente com aquilo, ele chega aí até no cemitério, a dormir no cemitério. E eu achei interessante nesse conto o que ele pensa sobre a questão de você esquecer o sofrimento. Feliz é aquele que esquece que um dia foi feliz, mas que corre o risco de lembrar-se que um dia foi. Então a pessoa, ela querer apagar isso, que é o que o personagem tenta fazer aqui, apagar que ele foi feliz com alguém e ele acha que não merece mais essa felicidade. Eu esqueci daquela felicidade. Mas ainda assim você não esquece por completo, porque a gente nunca supera uma morte, né? Então a gente pode ainda correr o risco de lembrar de que um dia você foi feliz e você vai voltar a sofrer tudo de novo. E é uma coisa que eu interpretei ao longo desse conto e mexeu muito comigo. E é algo que não tá só atrelado ao amor romântico. Ele pode ser a qualquer tipo de amor, amizade, ente querido, etc. Eu achei muito interessante. Pode ser até bom pra quem tá passando por um luto, por exemplo. É um conto excelente. Me tocou demais. Gostei muito. Daí a gente vê O Divórcio, que é um conto engraçado. O Divórcio, ele realmente me deixou muito curiosa. A cada página eu falava, gente, mas tá, vai, anda logo, eu preciso saber o porquê que isso tá acontecendo. Por que que acontece? Ele é um cara que trabalha pra procurar moças que vão oferecer o dote pra caras poderem ir casar com elas. E ele é um cara mais simples e descobre uma moça que tem o dote lá em cima. E ele fala, putz, essa pode ser minha chance.
mas ele não pode fazer isso porque ele tem que achar um cliente para comprar, digamos, né, usar esse dote dessa moça. Daí ele vai tentar fazer de tudo ele conseguir casar com essa mulher por questão do dinheiro. E ele fica passado, ele fica pensando, você também pensa ao longo da história, como é que deve ser essa moça? Por que essa moça tem um dote tão alto e ela ainda não casou, né? Ele vai te prendendo até você saber quem é a mulher, até você saber o que acontece, por que o valor do dote é tão alto, e aí a gente chega ao final. É muito bom, é muito bom. Eu me arrependo de não ter lido esse autor antes, eu devia ter lido logo. É um autor espetacular, sério, dos autores franceses, ele ganhou meu coração. Com certeza. E vamos ao último livro que eu li, que foi um livro que eu fiquei lendo por bastante tempo, até enfim finalizá-lo, mas ainda não sinto que eu finalizei. Sinto que eu vou voltar a esse livro outras vezes, também já comentei por aqui no vídeo de marcações, e comentei também lá no Instagram, que é As Flores do Mal, de Baudelaire, mais um autor francês, um pouco mais antigo em relação ao Guy, um poeta maldito que teve muita influência em cima de Edgar Allan Poe. Aliás, ele traduziu Edgar Allan Poe, ele trouxe Edgar Allan Poe, que é o autor americano, ele trouxe os seus escritos para a França. Eu amei, e eu não sei se vocês têm isso de ir e voltar a um livro, eu comentei muito lá no vídeo de marcações, do quanto eu marquei esse livro, mas não é o fim, eu irei ler mais sobre ele, eu irei ler e marcar mais ainda esse livro, e a gente tem uma edição bilíngue, um lado francês, o outro lado em português traduzido, a gente tem introdução aqui excelente, um livro estragadinho também temos, mas um livro que vai conversar muito com você, pelo menos comigo conversou. Eu falo que ele é um livro sofrível, até uma moça no Instagram, quando eu postei, ela comentou uma coisa muito interessante, ela falou assim, você diz que o livro é sofrível, mas é mesmo no sentido sofrível, como tá no dicionário? Ou ele é só sofrido, né? O sofrível, no sentido mesmo que eu quero passar, é o sentido real da palavra. Que ele é tolerável, que ele é suportável, mas não deixa de ser um sofrimento. Sofrimento que a gente sente, mas que não vai morrer por causa desse sofrimento, então ele é tolerável. É aquele sentimento tolerável que a gente não consegue desvencilhar dele, que todos os dias nós temos nossos demônios, nós temos nossos problemas, que todos os dias não são perfeitos, e a gente vai sempre carregar esses sofrimentos conosco, por isso que é suportável, já estaria morto. A gente não conseguiria aguentar esses sofrimentos. Não chega a ser isso. O que eu sinto aqui com esses poemas é justamente o sofrível, porque ele carrega o tempo todo algo dentro de si sobre vários momentos, sobre vários casos que ele vai trazer. Então a gente tem o spleen, que é o primeiro, que seria o tédio, que seria o sentimento de isolamento. O spleen ideal é o primeiro tema que a gente tem em As Flores do Mal. Os poemas que vão seguir o spleen ideal é que tem essa característica desse tema. E depois a gente chega nos outros temas até chegar de fato nas Flores do Mal. Que segundo a introdução, antes era grafado Flores do Mal, flores no minúsculo e mal no maiúsculo, para focarmos somente no mal como maior do que flores. O poema Reversibilidade, pra mim, é o mais belo. Consegui sentir muita coisa com ele, sabe? Eu consegui sentir muita coisa com ele. É o tédio, com o olhar de pranto vacilante, fumando o narguilé. Sonha o enforcamento. Tu conheces, leitor, esse monstro incruento? Leitor irmão, hipócrita, meu semelhante. Então foram esses, gente, os livros que eu li. Não foram muitos, né? Foram só 4 títulos que eu li recentemente. E eu pretendo ler mais. Desde aquele último vídeo que eu falei sobre minhas leituras recentes, eu não separo mais por mês. Eu não separo quantas leituras por mês. Porque é algo que eu não consigo me disciplinar. É algo que eu não consigo parar e sentar e, sabe, colocar... Em agosto eu li tanto, em setembro eu li tanto. Não vou fazer esse tipo de coisa mais. Eu não consigo mais fazer isso. Então eu prefiro recentemente, porque vou colocar ali 2, 3 meses atrás. Ainda consigo comentar sobre essas leituras. Essas, na verdade, foram super recentes, né? Mas então eu achei pertinente comentar sobre essas 4 aqui que eu fiz. E coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Coloca nos comentários se vocês já leram esses títulos aqui. O que vocês acharam das minhas opiniões. O que vocês acharam desses livros, se gostaram, se não gostaram.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E se algum título que eu falei aqui hoje você se interessou, eu vou deixar o meu link na descrição da Amazon, que você pode comprar por ele, você não paga nada mais por isso e você me ajuda muito. E até sexta-feira, e obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!